Ricardo, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Hoje, né, o que o clínico pode fazer com uma impressora 3D dentro do consultório? Qual seria um custo médio de uma impressora 3D? A gente sabe que isso tem uma variação muito grande. A gente tem impressoras muito baratas e o que isso acarreta, o que isso pode acarretar, por que investir um pouco mais numa impressora um pouco melhor, mesmo para o clínico. Quanto se gasta de material para imprimir um modelo, por exemplo, só para a gente ter noção que a gente, além de não gastar mais com material de moldagem, que a gente tem a possibilidade de escanear, a gente não gastaria mais também com gesso especial, fora todo. Acho que, na verdade, com relação a gesso e impressão, a praticidade fala por si só muito mais do que custo de material. Mas, enfim, Ricardo vai explicar melhor isso e muito obrigado aí pela presença, seja muito bem-vindo. Bom, gente, boa noite a todos, então. Grande prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Ricardo Kimura, trabalho com impressão 3D há 6 anos, mas estou no mercado de odontologia aí há 12 anos agora. Já trabalhei em empresas como a da Biatlântia, Gnás, trabalhei na Cirona também, né? Saí da Cirona para empreender e foi quando montei a Doni 3D junto com meu irmão, mais alguns sócios. Hoje, uns 5, 6 anos depois aí, a gente pode dizer que ainda tem muito trabalho pela frente, mas que a gente já conseguiu estabelecer uma posição bacana aí, pelo menos para as próximas coisas que vão acontecer. Então, sempre que a gente vai olhar para um equipamento de fabricação digital, seja ele um CNC, um corte a laser, uma frisadora, uma impressora 3D, ter uma forma objetiva da gente pensar se esse equipamento é bom ou ruim, e eu digo objetiva porque aqui a gente está se desviando de toda a subjetividade que a gente poderia ter para avaliar um equipamento como esse. Do tipo, é ergonômico, é mais rápido, trabalha melhor com tal sistema, essas opiniões que são subjetivas, né? E quando a gente vai avaliar objetivamente um arquivo fabricado, um arquivo que ainda vai ser fabricado, porque é um arquivo digital ou um equipamento, geralmente a gente vai olhar para ele através dos prismas, né, da acurácia, da precisão e da resolução, tá? Então, se você vai comparar uma impressora com outra impressora, geralmente é isso aí que você vai ter no catálogo, né, para comparar dados técnicos e saber quem é melhor que quem, ou saber quem é quem. E quando a gente se refere a esses termos, o primeiro deles, a acurácia, né? Tem uma ISO lá de 94 que determina a acurácia e a precisão, ou como devem ser usados, e aqui estou adicionando a resolução, que é um termo que a gente tem usado muito mais faz menos tempo, né? Mas a acurácia, ela sempre vai se referir à veracidade. Tá? Então, quando a gente está pensando na veracidade de um scanner, por exemplo, ou de um escaneamento, eu estou pensando quanto que esse escaneamento é igual ao modelo de gesso que eu escaneei, se ele é um scanner de bancada, né? Aquele tipo de scanner que o laboratório usa. Agora, se é um scanner intraoral, aí eu estou pensando quanto que esse arquivo que eu tenho na minha tela realmente é igual à boca do paciente. Estou pensando na veracidade. E se fosse uma impressão? Aí eu estou pensando, quanto que essa impressão, né, quanto que esse modelinho que saiu da minha impressora agora é igual ao arquivo que eu tinha na tela do computador e mandei a impressora fazer. Né? Sempre que eu estou pensando nessa veracidade, eu estou pensando na acurácia. O segundo termo é a precisão. Tá? E a precisão ela é relacionada à repetibilidade. Então, toda vez que a gente pensar em precisão, eu estou pensando no desvio padrão da impressora dentro de determinada amostra. Né? Por exemplo, se eu imprimir esse mesmo modelo, né, 50 vezes, qual que vai ser a diferença que eu tenho dentro dessa amostra? Né? Qual que é o desvio padrão? Aí eu estou pensando na precisão. E aí, se eu pensar assim, se eu for pegando esse modelo de gesso e eu for deixando ele cada vez menor, né, e eu for escaneando esses modelos cada vez menor, se tivesse um momento em que ele me disse alguma coisa parecida com zero e eu conseguisse ainda pegar esse modelinho e colocar no scanner para escanear, o menor que ele conseguisse escanear determinaria a resolução, ou o nível mínimo de detalhe que ele conseguiria fazer. Então, para colocar tudo isso em perspectiva, né, vou pensar no seguinte exemplo. Peguei aqui o mouse do meu computador. Aí imagina que eu crio um gabarito, né, desenho ele, fabrico com algum equipamento, e nesse gabarito eu farei assim, farei esse mouse, aí eu faço uma cópia do mouse, só que 10% menor. Aí eu pego essa cópia do mouse, que já está diminuída, faço ela ficar 10% menor de novo. E vou fazendo isso paulatinamente, até que o momento lá no fim desse gabarito, eu vou ter esse mouse medindo alguma coisa próxima de zero. Não existe nenhum equipamento que conseguisse fabricar isso sem ter nenhuma variação, mas para fins desse exemplo, eu vou imaginar que essa máquina existisse, a gente usou essa máquina para fabricar esse gabarito, e agora eu tenho ele aqui, né, em cima da minha mesa, eu vou pensar em um scanner.
Então, eu vou pegar esse gabarito, onde eu tenho um mouse de tamanho original, e ele vai ficando cada vez menor, até que um momento ele vai medir alguma coisa próxima de zero. E eu começo a escanear esse gabarito, o primeiro eu vejo sem problemas, o segundo eu vejo sem problemas, o terceiro eu escaneio também, o 50º, o 100º, mas chega um momento lá no fim desse gabarito que o mouse foi ficando tão pequenininho que a gente passa o scanner ali e ele já não consegue identificar pontos, ele não consegue criar relevos ali. Então, agora, se eu for pensar na resolução, na precisão e na acurácia desse scanner, eu pensaria assim, o menor mousezinho que eu conseguir escanear, ele está relacionado à resolução desse scanner. Qual que é o menor detalhezinho que ele consegue identificar, criar uma superfície e mostrar na tela para a gente. Agora, se eu pensar quanto que esse escaneamento que eu fiz é igual ao objeto que eu tinha na tela do meu computador, e a gente estava considerando que não teve variação na fabricação, eu estou pensando na acurácia, quanto que ele é de verdade, né? A veracidade desse escaneamento. Aí agora imagina o seguinte exemplo, escaneei uma vez, tive 0 de variação. Escaneei outra vez, aí agora eu vi que deu lá 50 micras de variação. Né? Dentro dessa amostragem, N igual a 2, porque eu tenho 2 escaneamentos, estou trabalhando em uma precisão de 25 micras, porque eu tenho uma medida de 0 e uma medida de 50. Então, assim é que a gente vai usar esses termos. Vou usar eles agora ao longo da apresentação, porque várias vezes a gente vai precisar falar de acurácia, de precisão e de resolução, então é legal saber onde todos eles se encaixam. Agora, olha isso em um escaneamento intraoral. É um escaneamento que foi feito por um scanner da Dentsply Sirona, uma Omnicam, e quando você vai exportar esse escaneamento em formato STL, o scanner te dá a opção, né, o software do scanner te dá a opção de exportar em baixa resolução, que é essa primeira imagem, em média resolução, a segunda imagem, ou em alta resolução, a terceira imagem. Lembrando que a resolução é relacionada ao menor detalhe que você tem nesse arquivo, ou nesse escaneamento, ou nessa impressão que você fez, né? Então, nesse caso, como os menores detalhes que a gente consegue enxergar e que a gente consegue editar sempre são os tamanhos dos triângulos, a gente vai aumentando a resolução, os triângulos vão ficando menores e a malha vai ficando mais densa. Né? A malha mais densa quer dizer que a gente vai ficando com mais triângulos nas mesmas regiões. Tá? O que está acontecendo é que a malha está ficando mais escura, porque os triângulos vão ficando mais numerosos e menores. E aqui é uma diferença assim. Se eu olhar o arquivo de baixa resolução, é um arquivo que tem 130 mil triângulos e ele tem 6 mega de tamanho de arquivo. O média resolução, um arquivo de 400 mil triângulos e 20 mega, e o alta resolução, um arquivo de 535 mil triângulos e 26 mega. Né? Aqui a gente está pensando na resolução, a gente não está pensando na acurácia. Então, vou fazer uma medida de acurácia para a gente ver o que acontece quando a gente vai pensar na veracidade daqueles escaneamentos. E para essa medida de acurácia, o que eu fiz foi pegar aquele que seria o pior arquivo, né? Esse pior tem entre aspas, tá? Que é aquele arquivo da baixa resolução, e o melhor arquivo, e esse melhor também vem entre aspas, né? Que era aquele arquivo que tem a maior resolução. E eu falo pior e melhor, e falo entre aspas, porque durante um tempo essa era uma máxima que era tida como verdade, né? Se o meu scanner faz mais triângulos que o seu, isso significaria que o meu é melhor. Mas a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. Então, o que eu estou fazendo aqui eu pego aqueles 2 escaneamentos, coloco eles 2 na mesma posição, tá? Então, eles estão ocupando exatamente o mesmo espaço dentro de um software que chama Cloud Compare, tá? Que é um software que eu uso exatamente para fazer esse tipo de comparação, né? Para ver variações entre arquivos que são semelhantes ou que são parcialmente semelhantes. Coloca esses arquivos exatamente na mesma posição, e aí, se um deles tiver alguma deformação, o software vai medir essa deformação e vai me mostrar nessa imagem através de um mapa de calor. E ele está parametrizado para me mostrar essas variações, se elas estiverem acontecendo para o lado esquerdo da imagem, né, um arquivo desviado 10 micra do outro, tá? E só para que a gente consiga entender a dimensão dessa medida, né, 1 milímetro dividido em 1000 partes vai ter 1000 micra. Então, 1 micra é 1 milímetro dividido em 1000 partes. Tá? Eu estou pensando aqui numa medida de 10 micra. Então, eu estou pensando numa medida de 0,01 milímetro. Se ela acontece para o lado esquerdo, mancha azul. Se ela acontece para o lado direito da imagem, mancha vermelha. Se eu não tenho variações, eu vou enxergar tudo entre esses tons de amarelo e verde, que são os tons que permeiam a minha imagem inteira. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que nessa imagem, ou eu não tenho variação, ou elas são muito próximas de zero quando eu comparo aqueles 2 arquivos. Então, o que isso quer me dizer? Que se eu pensar em acurácia, em formato, em geometria que esses arquivos estão reproduzindo, esse arquivo é tão bom quanto esse.
Se for para imprimir esses arquivos, para adaptar uma cerâmica, por exemplo, e a gente imprimir essas 3 peças, não tem como saber quem é quem. Só que esse terceiro arquivo, ele tem uma resolução maior do que o primeiro, justamente porque os mesmos triângulos que estão aqui, eles foram sendo subdivididos até que eles virassem muitos outros triângulos, e isso faz a gente ter uma resolução maior. Em que situação isso seria desejável? Em caso de edição, né? Eu, pelo menos, sempre que vou fazer uma placa, um enceramento de um dente, uma biblioteca de dente, é legal trabalhar com essas malhas que são mais densas, que têm triângulos menores, justamente porque, como a mínima coisa que você edita é o tamanho de um triângulo, quando você tem esses triângulos maiores, pode ser que você não consiga controlar tão bem assim as etapas de edição. Tá? Tem como otimizar isso lá no software também, mas é legal controlar já quando está saindo do scanner. Bom, Pessoal, só uma observação, Ricardo. Quando ele fala editar a malha, né, quando ele fala editar aquele escaneamento, ele fala em, às vezes, em suavizar uma superfície ou em adicionar, como se estivesse aumentando ou diminuindo uma superfície. Quando você tem triângulos muito grandes, no momento que você clica para adicionar algum volume, esse aumento ele é disforme. Quando você tem triângulos mínimos, quando você adiciona, ele adiciona de uma maneira mais uniforme e regular, entende? É mais ou menos isso, né, Ricardo? Show, perfeito, é isso aí. E talvez vocês estejam se perguntando também, né? Pô, mas se você sempre prefere o arquivo que tem maior resolução ou que tem média resolução, por que é que existem esses arquivos de baixa resolução? Né? Mas é porque tem muitas aplicações em que eles seriam desejáveis e, em alguns casos, até necessários, né? Por exemplo, em ortodontia, que a gente não precisa da mesma acurácia que a gente precisa para trabalhar com prótese, né? E essas pessoas sempre imprimem muito modelos, né? Então, você fala, pô, um arquivo de 6 mega para 26 mega não é tanta diferença assim. Mas para quem faz 400, 500, 300, 100 modelos em um dia, que é o caso de empresas ou de pessoas profissionais que fazem alinhadores, aí com certeza isso aí vai fazer bastante diferença. Tá? Bom, então, agora, por que a gente tem escutado tanto falar de impressão 3D ao longo desses últimos anos, né, e desses últimos meses cada vez mais? Na verdade, se não é uma tecnologia nova, né, se é algo que já está aí desde a década de 80, já que a primeira patente de impressão 3D é lá de 1983. Isso acontece porque os computadores melhoraram muito, então hoje, em casa, no trabalho, a gente, sem ser engenheiro, sem trabalhar na NASA, consegue ter um computador que consiga manipular legal esses arquivos 3D, consiga fazer os cálculos que são necessários, os processamentos e as renderizações, as formações de imagem também. Né? Ou em outra parte, é porque hoje a gente tem um público que entende mais de 3D, até por isso está acontecendo tão forte na odontologia, é um público que já estava trabalhando com tomografia, com escaneamento, com fresagem, já tinha conhecimento de 3D e a partir daí, com um pouco mais de esforço, conseguiu absorver a impressão 3D também, e em outra parte por conta de quebra de patentes. Né? Tem muitos tipos de impressões que ainda são protegidos por patentes, então o acesso a essas tecnologias é restrito porque só as empresas que inventaram, que são donas das patentes, que podem se beneficiar dessa propriedade intelectual. Tá? O que aconteceu é que nessas últimas décadas, algumas dessas patentes foram expirando e essas máquinas estão voltando mais populares, mais rápidas, mais baratas, mais capazes também. Mas o fato é que, quando a gente trabalha com impressão 3D, o que vai realmente implicar na nossa vida, o que vai fazer com que a gente consiga realmente se beneficiar disso, é que é uma forma totalmente diferente de se fabricar objetos. Pelo menos quando a gente está pensando em construir objetos com máquina, tá? Quando a gente está pensando em fazer CAD/CAM, que é sempre que você desenha alguma coisa no teu computador e aí uma máquina vai te ajudar a fabricar isso. Se é um médico que está fazendo uma vértebra para uma coluna de um paciente e ela é personalizada e vai ser impressa em uma impressora de titânio, ele está fazendo CAD/CAM. Se é um joalheiro que imprime uma resina calcinável e leva isso para função e depois craveja as peças, ele também está fazendo CAD/CAM. Então, sempre que a gente está pensando em CAD/CAM, desenhou com computador, fabricou com máquina, a gente sempre pensava conforme essa imagem que eu tenho aqui no meio do meu slide. Eu vou começar com mais material, e a partir dali eu vou usar uma máquina que vai lapidar, vai polir, vai cortar, vai tornear, vai fresar, vai jogar um plasma aí, até que eu tenha tirado o material suficiente e assim eu chego na geometria da minha peça final. Quando a gente fala da impressão 3D, e você pode imprimir com cera, com cerâmica, com resina, com plástico, com concreto, com metais, com ligas metálicas, o que une todos esses tipos de impressão, e são basicamente todos os tipos de impressoras 3D diferentes, é que em todas, quando você for fabricar o teu objeto,
você coloca isso num software, ele vai dividindo esse objeto camada por camada, e quando a máquina for fabricar esse objeto, ela vai vir fazendo camada por camada, uma camada em cima da outra. Todas as impressoras trabalham assim. Só que se ela vai fazer com metal, se ela vai fazer com chocolate, se ela vai fazer com resina, são formas diferentes de fabricar esse objeto. E isso aí vai fazer as impressoras 3D serem diferentes. Então, todas são diferentes em área de construção, materiais que usam, velocidade que imprimem, forma como constroem, mas todas são iguais do ponto de vista que todas vão construindo os objetos camada por camada. E agora pensa nesse último exemplo aqui, né, que é uma gaiola e dentro dessa gaiola tem um passarinho. Se você vai pensar em tornear, em fresar, em lapidar, em usar plasma para construir essa peça, né, são todas formas que não daria para fazer isso em uma peça só, justamente porque, imagina uma fresadora, né? Se você começa fazendo o passarinho que está ali dentro, você já estragou a gaiola. Ou se você começa fresando a gaiola, quando você vai fazer o passarinho, você estraga de novo a gaiola. Como a impressão 3D, a gente começa empilhando e termina empilhando material, é totalmente possível e até bem trivial de se construir uma peça como essa. Tá? Então, usar a impressão 3D tende a mudar até a forma como a gente pensa na fabricação dos objetos. Tem que, geralmente, você desafia alguém que trabalha com você, por exemplo, seu técnico falou, precisava que você fizesse um trabalho assim, 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 que é algo que é diferente de tudo que a gente já fez. Quando você sair da sala, ele está pensando assim, como é que eu vou fazer isso? E quando ele está pensando como é que eu vou fazer isso, ele está pensando nas ferramentas que ele tem na bancada e na gaveta dele. Quando ele começa a poder usar a impressão 3D, para a impressora 3D, a complexidade vem de graça, né? Porque imprimir um dente sem anatomia, um dente com uma anatomia toda rebuscada é o mesmo trabalho, né? A gente tende a mudar até a forma como a gente pensa em fabricar os objetos. Ângelo, quer fazer alguma observação? Sim, eu queria fazer uma observação. Não sei se ficou claro, pessoal, essa diferença entre fresagem, né, e impressão. Na verdade, assim, pessoal, a fresagem, que é o processo mais comum, né, que é o processo já usado há alguns anos aí para fabricar restaurações cerâmicas, por exemplo, é como se você tivesse um toco de madeira cru e você vai esculpindo até formar um objeto lá dentro. Você vai desgastando a madeira até chegar no objeto que você quer. Então, é um processo subtrativo, vamos dizer assim. Ele vai desgastando um bloco de cerâmica até ficar o dente. Né? Você gasta mais para poder fabricar, porque você tem que destruir um material maior, uma peça maior para fazer uma peça menor. A impressão 3D ela é um processo aditivo puramente. Então, você vai adicionando as camadas e vai produzindo o material. É um processo, por si só pela concepção, muito mais econômico do que o processo de fresagem. Se você for pensar, ele é mais inteligente, a maneira como se produz. Claro que ainda tem muito a evoluir, mas ele conceitualmente é um processo mais inteligente, vamos dizer assim. Aqui, além de outras coisas, né? Vocês imaginam aquela gaiola com passarinho dentro? Você imagina como é que a gente faria isso fresado? Né? Ou você fresa e produz a gaiola que está por fora, mas aí você não consegue chegar lá dentro e desgastar para fazer um passarinho, ou você vai direto lá dentro, destrói tudo que está fora para fazer o passarinho e você não consegue fazer a gaiola. Então, deixar bem claras essas diferenças aí para vocês entenderem os processos de fabricação bem diferentes. Show. Beleza, Ângelo. Obrigado. Bom, então aí se você olhar hoje para qualquer impressora 3D do mundo, você vai conseguir enquadrar ela dentro de alguma dessas famílias de impressão 3D, tá? São 6, virando 7 agora, mas só quem precisa entender todas essas sou eu que trabalho exclusivamente com impressão 3D. Para odontologia, entendendo os 2 primeiros tipos aqui, está mais que suficiente. Uma bem barata, pouco capaz, a outra um pouco mais cara, mas dá para trabalhar com muito mais coisas também. Nenhuma é melhor que a outra, depende da aplicação, né, a qual ela está servindo. Então, vou falar primeiro sobre esse primeiro tipo de impressão, né, que é o tipo de impressão quando a gente trabalha derretendo plástico. Depois eu vou falar desse segundo tipo de impressão, que é quando a gente trabalha polimerizando resina dentro de um tanque. Só para deixar pontuado, mas a gente não vai falar sobre essas.
outras 4, tá? Não que não tenham aplicações em odontologia, mas são máquinas que não têm payback em odontologia. Aí, com isso eu quero dizer que você pode usar essa máquina, ela pode ser bem útil para você dentro do seu negócio de odontologia, mas dificilmente você consegue fazer ela se pagar, tá? Por isso eu estou dizendo que elas não têm payback. Essas duas primeiras famílias de impressão 3D, não. Então, são máquinas que entram trazendo benefício, se pagando também, e são as máquinas que vocês vão encontrar por aí. Então, é por esse motivo, por esses motivos que a gente vai falar só sobre os 2 primeiros tipos de impressão, quando a gente funde plástico ou quando a gente polimeriza a resina dentro de um tanque. Depois disso, a gente ainda poderia sinterizar polímeros, a gente poderia polimerizar resina, mas é uma outra forma de polimerização, a gente poderia colar pó e a gente poderia sinterizar pós e ligas metálicas também. Tá? Esses são os outros tipos de impressão 3D. Começando, então, com a extrusão de material, impressão FDM, ou Fused Deposition Modeling. Quando a gente pensa numa impressora de filamento, para entender isso de uma forma bem simplificada, imagina como uma pistola de cola quente funciona. Então, se eu tivesse aqui uma pistola de cola quente na minha mão, ela já tivesse aquecida, ligada na tomada, o bico dela estaria quente, eu coloco o material nessa pistola e quando eu apertar o gatilho, o que vai acontecer? Esse material vai ser empurrado contra o bico, o material tem um diâmetro bem maior do que o bico, mas quando ele é empurrado contra o bico, ele passa a ser fundido e ele então vai sendo extruído no diâmetro do bico e quando ele cai na superfície onde eu estou colocando essa cola, depois de um segundo ou de uma fração de segundo, ele vai solidificar. É basicamente assim que uma impressora 3D vai funcionar, essas impressoras 3D de filamento, só que ela é uma pistola de cola quente com um bico bem menor, tá? E o bico bem menor vai possibilitar que a gente tenha uma resolução bem maior. Além disso, os movimentos dela vão ser controlados por um robô. Tá? Então, quando essa máquina começar a trabalhar, esse carro que está aqui virado para baixo, com um fiozinho vermelho entrando nele, ele vai fazer o papel do bico da pistola. Ele vai puxando o material, e esse material é uma bobina de filamento, tá? Você compra esse plástico, ele é um fio que está todo enrolado nessa bobina, você pega a pontinha da bobina e coloca lá nesse carro, que é esse biquinho da impressora. Quando eu colocar a peça... Ricardo, parece aquele carro que tem aquelas máquinas que você pega um bichinho lá embaixo, você pega um bicho de pelúcia, ele corre nesse sentido e nesse sentido. Exatamente. Ao invés dele ir lá buscar alguma coisa, ele vai depositando a resina e formando o objeto. E vai extruindo esse plástico. E aí, se ele estivesse andando assim, em cima de um prato que está abaixando, cada vez que ele termina de fazer uma camada, assim a gente iria construindo a nossa peça. Né? Então, se eu olhar esse X que está sendo impresso aqui, primeiro esse carro que segura o bico que vai extruir o material, ele vai andando, faz a primeira camada do X. Aí o prato desce, dá espaço para mais uma camada, o carro vai lá, derruba plástico de novo e faz a segunda. E assim eles vão trabalhando sincronizados até que a gente tenha construído a nossa peça. Tá? Tem muita coisa bacana nesse tipo de impressão. As máquinas são relativamente baratas, são máquinas que têm payback curto, as peças têm boas propriedades mecânicas, mas se a gente olhar essas peças bem de pertinho, se a gente ver elas magnificadas, a gente vai encontrar algumas imperfeições nesse processo de se construir empilhando plástico derretido. Então, a gente vai conseguir enxergar essas marquinhas de camada, e se a gente fizer uma secção coronal em uma peça dessa e olhar essa secção, a gente vai ver que essas camadas têm raio, né? Justamente porque o material estava sólido, ele teve uma fase plástica, teve aquele estado em que ele estava semissólido, né, o semilíquido, e depois ele solidifica rapidinho. Então, eu não conseguiria adaptar uma cerâmica, por exemplo, sobre uma superfície como essa, né, mas para outras aplicações que exigem menos resolução, a gente poderia usar tranquilamente, como, por exemplo, para imprimir um modelo de estudo ou para imprimir uma tomografia, que já é um arquivo que entrega bem menos resolução do que um escaneamento entregaria. Tá? Então, para uma documentação ortodôntica, por exemplo, é um tipo de impressão que funciona super legal. Só que se a gente se a gente olhar essa impressão bem de pertinho, a gente vai enxergar essas imperfeições do plástico derretido, isso faz com que a gente não possa confiar nesse tipo de impressão ou nesse tipo de impressora para fazer uma peça para ajustar uma coroa de cerâmica, por exemplo. Tá?
Bom, existem máquinas de $100, existem máquinas de R$ 5.000, existem máquinas de R$ 10.000. Essas são as máquinas que eu trabalho na Odoni 3D para odontologia digital, tá? Para imprimir esse modelo de filamento. Quem usa, basicamente, empresa de radiologia, tá? Para imprimir os modelos de documentação. Mas existem impressoras como essas que vão custar até 50 ou 100 mil dólares. O que vai mudar é a forma como essas máquinas são construídas e os materiais que elas podem usar. Tá? Por exemplo, nessas máquinas, eu uso muito um plástico que chama ABS, que é o mesmo plástico das peças de Lego, também aquela bobina que tem um fio de ABS enrolado, né? E o ABS ele é derretido pelo bico da impressora, que é um bico de latão, né? A 230 graus, né? É que ele vai trabalhar com ABS. Tá? Só que o bico de latão, se eu levar ele a 550 graus, o bico também vai derreter. Então, eu nunca posso chegar perto desses 550 graus. Existem máquinas como essas que seriam capazes de trabalhar imprimindo com PIC, né, que é um plástico de alto desempenho. E o PIC vai ser fundido acima de 700 graus. Então, se eu colocar o PIC em uma máquina como essa para imprimir, eu consigo derreter o bico da impressora, mas não consigo derreter o PIC. O PIC. Aí você vai para uma máquina que o bico dela é de rubi, a câmara dela tem umas partes que vão ser de zircônio, então a construção da máquina vai ficando... E eu acho que ele... Ricardo, deu uma falhada aí no teu áudio aí. Tá, voltou agora? Voltou. Eu só fazer uma observação. O pique que ele está falando aí é um material bastante promissor a nível de não sei quantos anos exatamente, mas é um material que está sendo usado para fazer infraestrutura de protocolo, por exemplo, né? de prótese sobre implante, estrutura de prótese fixa. É um material que faz barra, ele substitui a barra metálica. É um plástico resistente, muito mais leve e eu já vi um caso feito com pique bastante legal. Inclusive, eu estou para fazer estou para comprar porque ele pode ser fresado também, né? Uhum. Estou para comprar um disco de pique para fazer um protocolo de uma paciente minha aqui da clínica. Ao invés de eu fazer de zircônio, eu vou fazer de resina, mas vou fazer uma infraestrutura em pique, que dá uma resistência maior ao PMMA. Legal. E, bom, aí foi até legal você pontuar isso também, né? Porque aí talvez vocês estejam se perguntando assim, pô, mas Ricardo, você não falou que as impressões de filamento ficam com essas imperfeiçõezinhas do plástico derretido? E como é que você poderia usar isso para fazer, por exemplo, uma infraestrutura que vai sobre mini pilares? Né, se você precisa que essa conexão esteja bem vedada, bem adaptada ali. Aí o que acontece é que essas impressões de pique também têm essas imperfeições, só que depois do processo de impressão, tem uma outra máquina que faz um processo de fresagem só nas interfaces, tá? Então sai dessa forma também, aí tem uma outra máquina que vem e dá o acabamento com fresas nas interfaces, aí fica realmente igual uma peça fresada, mas a vantagem é o custo, né, tanto do equipamento quanto do processo de impressão, quando comparado com o processo de fresagem também. Bom, então agora eu estou mudando o tipo da impressão. Tá? Eu estava falando dessas impressoras que trabalham com filamento, as impressoras FDM. Agora eu vou falar sobre as impressoras que trabalham com resina. Tá? Daquelas impressoras todas que eu mostrei para vocês, daquelas famílias todas de impressão, tem duas formas de imprimir com resina. Né? Seriam a segunda e a quarta. Tá? Esse quarto tipo de trabalhar imprimindo com resina são máquinas que, pelo menos no Brasil, custam a partir de R$300 mil para fazer basicamente as mesmas coisas que a gente conseguiria fazer com esse segundo tipo de impressão 3D. Tá? Por isso a gente não vai falar sobre elas, a gente vai falar só sobre essas de polimerização em tanque, que é a impressão SLA, tá? É a estereolitografia. Então, toda vez que você olhar para uma impressora 3D, essa impressora 3D tem um tanque de resina. Dentro desse tanque de resina, você vai colocar resina líquida, né? Então ainda em estado reativo, e você está construindo as suas peças usando fotopolimerização, você está polimerizando usando luz, você está olhando para uma impressora de estereolitografia. Só que tem diversos tipos de estereolitografia hoje. Né? Então, hoje tem a estereolitografia feita com laser, tem a estereolitografia DLP, feita com projetor, e tem a mask estereolitografia, que é feita com LCD e LED, mas todas elas são estereolitografia. Então, o que está mudando aqui? Eu tenho, nessa ilustração, né, esse tanque, né, que a gente dele, em azul eu tenho uma resina líquida lá dentro do tanque e tem um anel sendo construído, sendo impresso ali, saindo de ponta cabeça dessa resina. Então, o que vai acontecer?
Quando eu começar a trabalhar com uma impressora como essa, lembra que eu citei lá no começo que em toda impressora que você vai usar, você primeiro pega o seu arquivo, coloca ele num software, ele divide esse arquivo em várias camadas, e aí a tua máquina vai fazer camada por camada. Então, nessa impressora de resina, né, eu tenho o tanque, a resina está lá dentro do tanque, e o fundo desse tanque é transparente. Lá dentro da máquina, embaixo do tanque, eu tenho a fonte de luz, que pode ser o laser, o projetor ou o LED com LCD. Quando eu começar a imprimir, o prato da impressora, que é essa superfície cinza aqui acima da resina, ele vai encostar lá no fundo do tanque e deixa só o espaço de uma camada de resina entre o fundo do tanque e a superfície do prato. Aí a máquina vai trabalhar com a fonte de luz, que pode ser o laser, projetor ou LCD com LED, e vai polimerizar essa resina. Essa resina que está entre o prato e o tanque vai ser polimerizada, aí o prato da impressora sobe, deixa o espaço de mais uma camada de resina, a resina líquida entra nesse espaço e aí a fonte de luz vai trabalhar de novo. Tá? Então, se a sua máquina trabalha com esse conjunto que é chamado de galvo, né, que é um laser refletido em um espelho, você está usando uma máquina que é do tipo laser SLA, por exemplo, uma Formlabs. Então, como é que essa máquina trabalha? Quando você vai fazer uma camada, o laser acende, ele é refletido em um espelho. O espelho é que vai se mexer, e quando o espelho se mexe, ele determina o percurso que a luz vai fazer aqui no fundo do tanque. Tá? Nessa primeira imagem, laser SLA. Deixa eu trocar meu modo de apresentação, que aí eu consigo ligar a canetinha laser. Bom, então, quando você tem uma impressora laser SLA, né, você tem um feixe laser que é refletido em um espelho e o espelho se mexe. Quando o espelho se mexe, o percurso que o laser vai fazer aqui no fundo vai ser indeterminado e por onde esse laser passar, a resina vai sendo polimerizada. Depois a tecnologia foi evoluindo, vieram os projetores e hoje existem esses projetores Full HD de LED, tá? Que são projetores feitos para impressão 3D. Então agora, ao invés de você ter um laser que vai ficar andando ali no fundo do tanque, você tem um projetor, ele está focado ali no fundo do tanque. Quando tem uma camada para imprimir, esse projetor ele vai projetar essa camada inteira de uma vez e essa projeção determina em qual formato essa resina vai sendo polimerizada aqui dentro do tanque. Tá? Então, aqui nesse caso, o projetor ele tem a função de formar a imagem e de fornecer a luz. Aí tem as impressoras MSLA, né, que são aquelas impressoras que têm um LED dentro da impressora e em cima tem um LCD. Né? Por que precisa do LED e do LCD? Porque o LCD sozinho, né, como o LCD do celular, ele é preto, quando não tem corrente elétrica passando por ele, e ele não tem luz sozinho, né? Ele só filtra a luz. Então, o LCD ele vai controlando os pixels dele, né, através de corrente elétrica e do cristal líquido, e quando tem uma imagem que deve ser exibida, o que acontece é que ele deixa a luz atravessar só esses pixels, e a luz está acesa aqui embaixo, né, no caso do celular. No caso da impressora, tem um conjunto de LEDs ali dentro da impressora, o LCD filtra essa luz, porque ele forma a imagem, e por onde ele deixar a luz atravessar, essa resina vai sendo polimerizada. De quem a gente está falando aqui? Tá pensando nos nomes das máquinas que trabalham com cada uma dessas tecnologias. Aqui, nós estamos falando de uma Formlabs, aqui a gente está falando de uma FlashForge Hunter, e aqui a gente está falando de uma Anycubic, por exemplo. Então, quais seriam as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com cada uma dessas tecnologias? Nas laser SLA, a gente teria as impressões que seriam mais lisas, tá? Porque o feixe laser é redondo e a gente está imprimindo formas inorgânicas, né? Formas orgânicas, quer dizer, formatos que são irregulares. Só que a impressora, aí eu sempre vou falar aqui o ponto positivo e o negativo. Tá? Então, a impressora que faria as impressões mais lisas, mas é a impressora mais lenta quando a gente pensa no processo de impressão. Quando a gente pensa nas impressoras de projetor, elas são as impressoras que vão oferecer a melhor acurácia e a melhor precisão para a gente trabalhar. Só que elas são as impressoras mais caras para a gente começar a usar essa tecnologia. E quando a gente pensa nas impressoras MSLA, né, ou nas impressoras LED, LCD, a gente tem aqui o melhor custo de entrada para começar a usar as impressões 3D de resina. Tá? Então, são as impressoras mais baratas. Só que são as impressoras que oferecem menor precisão. Tá? E lembrando que a precisão, para nós, ela define a repetibilidade.
Bom, independente do tipo de impressora 3D que você usa, né, se é um desses tipos, você está usando uma impressora de estereolitografia. Por isso, quando a sua impressão termina, sua peça sai lá de dentro da resina, geralmente de ponta cabeça, e essa peça já impressa ainda está toda melada, né, ainda está toda embebida com essa resina, então a gente precisa lavar isso em álcool para tirar esse excesso de resina e depois colocar em um segundo equipamento de luz UV, né, uma luz UV no mesmo comprimento de onda que essas luzes das impressoras trabalham. Essa câmara de luz também funciona nesse comprimento de onda, e aí sim ela termina de polimerizar essa resina, tá? E é um processo que é importante, porque as resinas de provisório só vão ter as propriedades mecânicas e a cor, por exemplo, ideal depois de passarem por esse processo de pós-cura. As resinas de placa só pegam as propriedades mecânicas que devem depois desse processo de pós-cura também, tá? Isso porque elas saem da impressora basicamente só fixadas. Então, se a gente olhar de cima, né, você foi lá na tua impressora, tirou o tanque dela e ficou olhando ela funcionar, é assim que a laser SLA trabalha. Feixe laser, por onde o laser passou, a resina foi polimerizada. E na impressora DLP, o projetor acende, projetando a imagem que você quer polimerizar. E no MSLA, o LED está lá dentro da impressora e aqui em cima você tem esse LCD preto. Ele abre os pixels, né, filtrando a luz, e por onde ele deixar a luz passar, essa resina vai se polimerizar. Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Se não tiver, eu já vou para as aplicações. Boa noite. Beleza. Bom, então essa é a impressora que eu usei para fazer esses próximos trabalhos. É uma DLP, é a Flash Forge Hunter, e talvez hoje a máquina que mais tem instalada pelo Brasil aí. Nosso trabalho rendeu aí, Anjo. Bastante para fazer, hein? Bom, tem bastante, né, por aí agora? Bastante, está aumentando ainda mais. Você que trouxe ela para o Brasil, não é isso, Ricardo? Foi, essa a gente tem uma empresa exclusividade. chinesa. De lá para cá a gente já trouxe mais alguns modelos também, mas esse é legal, assim, é um equipamento de produção, aguenta trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A acurácia dela é muito boa também e o preço dela também é legal. Tá pensando em quem está brigando com ela por aí. Bom, então falando eu tenho uma Flash Forge Hunter dessa no DSD Lab lá. Uso ela bastante, uso no dia a dia. Tenho também uma Formlabs que também uso. Então, imprimo algumas coisas em uma, outras coisas em outra, e a gente vai revezando. Mas as duas são excelentes. Assim. Essa é mais versátil, tá, pessoal? Ela é um modelo de impressora aberto, você tem mais materiais para ela. Então, tem algumas vantagens aí que eu vejo. Show. Bom, beleza. Bom, então, a primeira aplicação, né, para as impressões 3D talvez seja a mais básica, né, e com certeza mais utilizada. Impressão de modelos. E aí, que tipo de modelo pode ser? Pode ser aquele modelo da documentação, né, um escaneamento que você quer imprimir para montar no articulador, para fazer um diagnóstico, por exemplo, mas pode ser também um enceramento, pode ser um modelo troquelizado, né, um modelo de preparos, e aí tem outros tipos de modelo também. E aqui tem vários tipos de resina, e a gente indica basicamente pensando na cor. Tá? Cuidado que existem resinas para imprimir os modelos de documentação também, e existem as resinas para imprimir os modelos de prótese. Tá? Elas oferecem resoluções e acurácias diferentes. Tá? Então, os detalhes que elas conseguem reproduzir e a exatidão, a veracidade que elas entregam é diferente. Tá? Claro que a de prótese tem mais veracidade, né? E tem mais resolução que essas resinas que são usadas para documentação, que são resinas que são mais baratas. Isso é um detalhe importante, porque às vezes a resolução e a acurácia não está relacionado à impressora, e sim ao tipo de resina que está sendo usado naquela impressora. Né? São as duas coisas, né, Ricardo? Exatamente, elas todas somadas, né? Bom, então aqui a gente está pensando em impressão de modelo cinza, quando você quer enxergar detalhe, ou quando você quer mostrar detalhe, né? Um enceramento que tem uma anatomia legal, um modelo inicial, um modelo que você vai montar no articulador, mas pode ser que seja um caso em que você vai adaptar uma cerâmica aqui, ou que você vai maquiar uma peça sobre esse modelo, por exemplo, e aí o fato dele ser cinza, no caso MT, no HT, por exemplo, pode ser que te atrapalhe. Aí a gente partiria para resinas mais claras, né, que são resinas que também serviriam para imprimir os modelos iniciais, também serviriam para imprimir
os enceramentos, mas são resinas que, por serem mais claras, né, a gente conseguiria enxergar menos coisas ali. Tá? Podem ser modelos preparados rígidos, podem ser modelos preparados troquelizados, ou podem ser os modelos rígidos com troquéis extra, por exemplo, aí depende da forma como você gosta de trabalhar. Tá? Tem algumas pessoas que pedem os rígidos com os troquéis extra, justamente porque, em alguns casos, quando essas resinas não estão bem parametrizadas, tá? E esse parametrizar, né, quer dizer que tem uma configuração ideal para usar cada resina em cada impressora. Tá? Na Doni 3D a gente entrega essas configurações todas prontas, né, mas é assim, você tem a potência que você vai usar essa luz, o tempo que você vai usar essa luz acesa para polimerizar isso com precisão. Tá? E se isso não estiver bem feito, pode ser que a sua impressão saia um pouco menor, pode ser que ela saia um pouco maior, pode ser que você esteja polimerizando resina que você inicialmente não queria, né? Então, assim, não estou querendo problematizar demais, né? Só dizer que é importante trabalhar com equipamento bacana, com materiais bons e com os parâmetros corretos também. Tá? Trabalhando dessa forma, a gente consegue fazer esses modelos alveolares já sem ressalvas, né? Isso porque no passado, ou se não forem feitos de maneira adequada, pode ser que esses troquéis ou fiquem muito apertados ou fiquem muito justos para entrar, mas tem ali os parâmetros ideais de alívio e também de software e também de impressora para cada um desses trabalhos. Tem também outras resinas que são ainda mais claras, por exemplo, essas resinas de tonalidade marfim, né? Aqui é um material MT, se não me engano, e aí vocês podem ver que ele já não atrapalha para maquiar, né? Apesar que tem uma espessura interessante aqui. É um modelo troquelizado, tá? É usado para fazer tanto o contato quanto o assentamento dessas reabilitações de boca inteira também, e aqui tem uma imagem só para mostrar que a resolução e a acurácia que a gente tem na impressão está totalmente em consonância com o que a gente usa também na fresagem, né? Então, são peças que adaptam legal, vão para a boca, vocês vão encontrar similaridade, né? Vão encontrar a mesma coisa quando for para a boca do paciente também, mas é claro que isso aqui não é só coisa de equipamento e não é só coisa de software, né? Depende de um bom escaneamento, depende do bom preparo, depende do bom espaço protético também. Alguma consideração aí, Ângelo? Não, perfeito, cara. É isso aí mesmo. Depende disso tudo, né? Você vê que você tem uma solução de continuidade entre o troquel e a restauração, e é óbvio que você tem espaço protético para fresar a margem da restauração perfeitamente. Show. Perfeito, então. Bom, casos também de enceramento, Só né? uma observação, rapidinho. O que ele está falando de resina cinza e resina cor de modelo, pessoal, é que para o técnico, na hora que vai finalizar a cerâmica e fazer uma maquiagem, se ele botar a cerâmica em cima da resina cinza, ela transparece aquele cinza e fica mais difícil dele ver a beleza da maquiagem que ele mesmo está fazendo, entendeu? Então, o ideal para fazer finalização cerâmica é uma resina cor de modelo, como vocês estão vendo aí, essa cor, esse marfinzinho, né? O cinza você acaba vendo mais detalhe, mas você quer ver detalhe em enceramento, né? Não necessariamente para preparo a cinza atrapalha, para finalização da cerâmica. Bom, os modelos de enceramento diagnóstico, e aí provavelmente assim que vocês vão receber os trabalhos, né, vindos do DSD Lab, ou quando fizerem os enceramentos de vocês tirando do app também, né, eu coloco essa imagem só para ressaltar que a gente pode trabalhar com silicone normalmente sobre esses modelos, tá? Mas se vai trabalhar sobre silicone, tem que ter um cuidado extra com a limpeza e com a pós-cura desses modelos também, tá? Porque se tiver resíduo de resina não polimerizado aqui, aquela camadinha de inibição, o silicone que está em contato com isso não toma presa, e aí geralmente ele fica todo grudado aí nas regiões proximais se esse modelo não está bem polimerizado, tá? Se você tirou ele da impressora, não lavou bem e não pós-curou bem também. Tá? Processo simples de fazer, mas também importante. E aí, nem em todo caso, você precisa de toda a resolução que a tua fresadora, que a tua impressora pode te entregar. Por exemplo, às vezes você quer imprimir uma tomografia, que é um arquivo que, no ato da aquisição da imagem, ele já vai gerar menos resolução, ele já vai reproduzir menos detalhes do que o escaneamento reproduziria. Então, às vezes, você está imprimindo lá na tua impressora com camadas de 50 micra. Então, você pega um arquivo como esse, divide eles em camadas de 0,05 milímetro e a sua impressora vai fazer uma camada dessas de cada vez.
Quando você está trabalhando no enceramento, num modelo de preparos, num escaneamento inicial do paciente, geralmente os detalhes que você tem ali, eles estão nessa casa de 40, 50, 60 micra de tamanho de triângulo em um arquivo como esse. Então, faz sentido você imprimir isso aqui usando essa resolução. Só que, às vezes, você vai imprimir uma tomografia, que é um arquivo que você vai usar para estudar como é que você vai extrair esse terceiro molar daqui, ou você vai dobrar uma malha de titânio, ou uma barra cirúrgica, por exemplo, sobre esse modelo para deixar pronto para cirurgia, só que no arquivo da tomografia não tem tanta resolução quanto tem no escaneamento intraoral. Então, nesse caso, sim, faz sentido ir para as impressões ou de filamento, ou para essas impressões usando materiais que eu citei anteriormente, que são materiais que oferecem menos acurácia e menos resolução. Eles oferecem menos detalhes, e aí a gente usa eles para imprimir arquivos que também têm menos detalhes. Pessoal, só uma observação. Não sei se vocês estão percebendo nessa imagem aí. Isso é fruto de uma tomografia. Tá? Então, o paciente fez uma tomografia de uma mandíbula, o arquivo DICOM, né, que é o arquivo que sai da tomografia, foi convertido em arquivo STL e foi impresso numa resina transparente. Vejam o canal mandibular, que loucura que é isso aí. E a riqueza de detalhe que te dá para você planejar o caso, se você quiser instalar um implante aí a nível de teste, de hands-on, né, de você mostrar isso para um aluno, de repente você que é professor que dá aula de implante, isso aí é sensacional. Recentemente a gente fez um caso bacana aqui, que era uma senhora que teve uma queda e fraturou esse osso aqui da órbita, né? Aí o pessoal refaz, né, eles reconstroem como é que vai ser a correção cirúrgica em computador e a gente imprime esse biomodelo. Aí eles pegam esse biomodelo, já adaptam uma malha de titânio sobre esse biomodelo e ela já fica pronta para a cirurgia. E era um procedimento que ia acontecer durante a cirurgia, né? Então, tem bastante coisa bacana aí para a gente fazer com as impressoras aí, tiver especialidades, né? Bom, impressões de provisórios, esses são materiais que existem há menos tempo, menos que 2 anos, né, Ângelo? Eu acho, menos que 2 anos, não, 1 ano e pouco que a gente tem esses materiais no Brasil. E foi esse material que a gente usou para imprimir um desses materiais, né, na época ele ainda não estava com todos os registros prontos como estão hoje, né? Era um material mais experimental, a gente tem acesso a esses desenvolvimentos também. E hoje tem 2 tipos de materiais para se imprimir provisórios, basicamente, né? São os materiais que não têm carga e os materiais que têm carga. Tá? Então, esse é um dos materiais que não tem carga, fabricado pela Hiller, e aí o próprio Fabrício, que é o desenvolvedor das resinas, também um dos donos da empresa, né? Se refere a esse material como se fosse uma resina bisacrílica impressa. Tá? E a gente segue nessa linha de pensamento dele até nas indicações. Tá? Então, um material mais opaco, um valor mais alto, um material mais mole, indicado para provisórios que vão ser usados durante pouco tempo. Tá? É um material que realmente é bastante opaco, então se você tem aqui 0,7, 0,6, 0,8 milímetros de espessura, já dá para mascarar um substrato metálico, por exemplo, eles saem assim da impressora, né? O legal é que quando a gente imprime um provisório como esses, isso aí é um processo que demora 50, 55 minutos, mais ou menos. Mas se a gente imprime esses 12, ou 14, ou 20, ou 60 provisórios, nessas impressoras eu uso uma DLP, que é aquela que projeta a camada inteira de uma vez, né, também demora os mesmos 50 ou os mesmos 55 minutos, né, por conta da forma como as impressoras trabalham. Então, essa é uma impressão que... Pode falar. Já vamos botar um parâmetro aqui. Quanto é que está o litro de uma resina dessa para provisório? R$500, você compra 250 gramas desse material. Você não deve usar mais que 1 gramas grama. De material. Com 1 grama você faz uma coroa de um molar. Uma coroa de um molar, 1 grama. Uhum. Ou seja, daria para 250 elementos. Você imprimir 250 provisórios. Uhum, tranquilamente. Certo? Então, R$500, R$2. A gente está falando de R$2 cada provisório. Pensando só na resina, né? Fora a energia e tudo que você tem ao redor da sua impressora, né? Mas o custo de material seria isso, R$2 por provisório. Então, é bem barato, né, para trabalhar.
E esses materiais todos, eles são basicamente 90, 95% composição de monômero acrilado. Então, se você vai trabalhar com outro material que também tem acrílico, que tem monômero acrilado na composição, uma resina flow, uma bisacril, vai fazer um glaze, vai maquiar com pigmento foto, tudo adere, forma cadeia com essa resina, tá? E, inclusive, Pode reembasar, né? Pode reembasar também. Se não quiser que grude com esse material, aí tem que isolar ele. Mas o legal aqui saiu da impressora, 50 minutos de impressão, lava, põe na pós-cura, depois corta essas garrinhas, aí pode fazer um polimento, se quiser fazer maquiagem, se quiser fazer um glaze também, né? Indicado aí para ficar até uns 3 meses na boca. Então, um caso como esse. E aí tem também esses outros tipos de materiais provisórios, que são os provisórios que têm carga na composição. Tá? Tem alguns que têm carga cerâmica, esse é um material da Prisma, que já é uma indústria nacional, então são materiais fabricados no Brasil, que já tem todas as certificações necessárias, e ele tem 20% de cargas, e aí são sílicas, né, nessa carga. São 500 tipos de sílicas amorfas, mas o bacana de ter carga na composição é que a gente já vai partindo para um material que tem uma passagem de luz diferente, a resistência da rede polimérica também é bem diferente, é um material que tem propriedades mecânicas superiores, né, e ele também fica mais fácil de acabamento, porque ele vai ficando mais duro. Aqui a gente consegue imprimir 0,08, 0,09 milímetros, tá? Fica bem fininho, né? Não é legal imprimir uma peça toda com esse tipo de espessura. E esse é um mock-up shell, né? Feito, inclusive, o projeto do Ângelo. Aqui, se eu não me engano, a Carla fez uma maquiagem, né? A Carla deu um glazezinho aí, foi um caso que a gente fez lá em Sydney, nesse caso aí. E o dedo é do Serginho. O dedo é do Sérgio. Bom, mas bacana é que, nesses casos de faceta, para imprimir um mock-up shell como esse, né, de 8 elementos, a gente deve gastar 2 gramas, talvez 2,5 gramas de material, porque são todas facetinhas, né? Então, ele tende a ser bem pouco oneroso quando pensando do consumo de material. Tá? E aí, se é um provisório a gente falou de custo de cada elemento R$ 2 na resina de provisório, porque senão a pessoa pode pensar assim, caramba, mas então quanto que seria um modelo, né? A resina para modelo ela é muito mais barata, não é isso aí, cara? Perfeito, perfeito. Ótima constatação, até porque eu não citei o preço das resinas de modelo anteriormente, né? Mas geralmente, se imprimir um modelo também leva cerca de 1 hora para imprimir 1 ou 2 modelos, né? Nessas impressoras DLP ou MSLA, já que elas fazem tudo que está no prato ao mesmo tempo. E 1 quilo de resina de modelo custa geralmente na casa dos R$ 800. Você imprime um modelo gastando cerca de 10 ou 12 gramas de resina, tá? Então, o seu custo vai ficar entre 8 e 9,60 ou entre 8 e R$ 10, tá? Para imprimir um modelo, seja um modelo de documentação, seja um enceramento ou um outro tipo de modelo que você queira imprimir. Aí, se você quer imprimir um modelo maior, por exemplo, um modelo que tem uma base isocalada, aí, naturalmente, o consumo de material é maior e o custo que você tem, né, o custo de material que você tem para se imprimir esse modelo também fica maior. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Beleza. Bom, gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Se quiserem fazer pelo microfone também, não tem problema. E aí, quando são provisórios funcionais, né, sobre um preparo ou sobre um link de um implante, por exemplo, aí esses têm indicação para até 1 ano. Tá? A gente já acompanhou casos como esses durante períodos assim, vai ter alteração de cor, mas as propriedades mecânicas são boas. Os materiais, então, que não têm carga, né, mais opacos, mais moles, menos translúcidos, e os materiais que têm carga. Né? O ideal seria que fossem a mesma peça sendo comparada aqui, mas já dá para ver que tem diferenças aí. Ricardo, tem uma pergunta dizendo qual o custo dessa resina com carga. Tá, é o mesmo custo. Tá R$ 500, 250 gramas as duas. Tá? Show. Bom, então agora para enxergar tudo isso aí na boca, né? Esse é um caso bacana que exemplifica legal essa agilidade de se trabalhar com esses processos digitais, né? Quando a gente passa a trocar e-mails com arquivos, né? Ou trocar envios de arquivos digitais, né? E não trocar caixas por correio, né? Estou te mandando um modelo, estou te mandando a muralha, que a gente estava trafegando basicamente arquivos, né? É legal porque é um caso que o Vitor Clavijo é o dentista, ele estava fazendo os procedimentos em Indaiatuba,
eu estava gerando os arquivos que ele iria imprimir na impressora dele, lá em Indaiatuba, mas eu estava em Ribeirão Preto, e quem fez o enceramento foi o Eric Van Doren lá na Europa. O Eric fez o enceramento, né, era um caso de retrabalho, em que o Vitor ia tirar cerâmicas e fazer novas cerâmicas, e o Eric previu um aumento de coroa clínica no enceramento que ele fez. Então, a gente tinha o escaneamento dos preparos, aí eu fiz essa guia, enviei para o Vitor, ele imprimiu na máquina dele. E aí é um processo que se faz também no computador, né? Usando o enceramento do Eric, eu peguei o modelo inicial da paciente, é uma ferramenta de escultura, né? Eu consigo mover essa malha. Então, eu consigo ir lá no escaneamento, selecionar uma região e puxar essa região para uma outra posição. E foi o que eu fui fazendo com a gengiva, fui afastando ela, levando ela até o limite que o Eric tinha previsto, e aí depois que a gengiva já estava nesse limite novo, é que eu gerei essas provisórias, e mandei também para o Vitor imprimir. Então ele imprimiu a guia para aumentar a coroa, e imprimiu também as provisórias que ele usaria depois que ele tivesse aumentado a coroa. Essa é aquela resina da ilha. Foi assim que foi feito, né? Tirou as cerâmicas, adaptou a guia para aumentar a coroa, corta dentro da guia, depois as impressões já estavam prontas, as provisórias. Ela sai da impressora assim, né, não teve praticamente nada de ajuste aqui, aí depois ele tira da boca, corta essas garrinhas, faz um polimento, uma maquiagem, um glaze, outro polimento se quiser, indicada para ficar no máximo uns 3 meses na boca, já que é aquela resina menos dura, né, aquela resina que parece com a resina bisacrílica quando pensando nas propriedades mecânicas. O que o Ricardo está falando aí, pessoal, é que, na verdade, esse provisório ele já foi feito levando em consideração a gengivoplastia que ia ser feita, que ia ser realizada, e já adaptada ao que seria uma nova posição da altura gengival. Tá? Isso é para minimizar a necessidade de ajuste, de reembasamento. Né? Foi isso. Ele criou um processo para imaginar. Na verdade, não imaginar. Eu já sabia onde a altura gengival ia estar, mas ele conseguiu editar essa gengiva digitalmente antes de fazer a cirurgia. A gente faz isso também bastante no Nemo, mas a gente faz esculpindo a gengiva, reduzindo o volume. Você provavelmente criou grupos de face, selecionou uma parte e moveu, é isso? É isso aí. Show de bola. Agora eu só vou mostrar o aprendendo slide que Netflix. vou falar qualquer coisa rapidinho aqui, e aí depois eu vou deixar você fazer uma consideração que você está explicando bem melhor que eu aí hoje. Tô nada. Bom, aí esse aqui também é aquela resina que tem carga na composição, né, sobre um modelo de gesso, sai da impressora, depois corta as garrinhas, aí faz um polimento. Aí esse polimento é no torno com pedra pómez e depois uma rodinha de feltro com alguma pasta de polimento, um Deep Bill, por exemplo, já levanta um polimento bem bacana. Né? E aqui tem uma desvantagem aí que merece ser pontuada com vocês quando a gente está pensando nos provisórios fresados, né? Porque quando o Ângelo vai fresar um provisório, geralmente ele pega um bloco, né, de resina que já tem transição de cor. Né? Então, ele posiciona esse bloco no sentido em que ele quer que essa transição de cor aconteça, e essa cor está na peça toda, inclusive no meio dela. E se você recebe esse provisório no seu consultório e você precisa fazer um ajuste oclusal, por exemplo, a cor também está no meio da peça. As impressões de resina, por hora, nas impressões que são comercialmente viáveis no Brasil, elas são monocromáticas, então precisaria de um processo de maquiagem. Mas se você for ajustar alguma coisa nessa peça, a maquiagem sai junto com o ajuste com a resina que sai quando você faz o ajuste. Aí é legal usar sem maquiar, né? E a gente já consegue fazer isso em alguns casos também, ou você sabe que vai ter bastante ajuste, aí partir para um provisório fresado, porque a cor também estaria ali no meio, tá? Agora são as resinas calcináveis, né? E dessas resinas todas que eu estou mostrando aqui, essas são as resinas que não grudariam em outros acrílicos, porque elas não são tão monômero acrilado quanto aquelas outras resinas, tá? Mas a resina calcinável, por definição, ela é uma resina que no forno ela vai ser eliminada, deixando quase nada de resíduo, e essas aqui são as resinas que são usadas para fazer os padrões de cera. Tá? Então, quando você quer uma peça de cerâmica, quando você quer uma peça de metal, você imprime ela, depois leva essa impressão para inclusão, elimina ela no forno, depois vai injetar o material ou vai usar o metal fundido e aí depois vai desincluir, já tirar essa peça, né? O processo da fundição por cera perdida tradicional. A gente
já usou 20 e poucas resinas calcináveis aqui ao longo desses 5 anos. Hoje a gente tem um material legal que a gente traz com o próprio nome da Doni 3D, mas é um material que é fabricado lá no Oriente Médio, e aí com isso a gente consegue as estruturas metálicas, que são desenhadas, depois são impressas e depois são fundidas. Tá? Assim elas saem da fundição, né, que essas peças foram jateadas, mas o acabamento, a acurácia, a resolução que a gente consegue com essas impressões também é muito bacana, tanto que em muitos casos a gente conseguiu, inclusive, eliminar a utilização de intermediários calcináveis ou metálicos, né, já que a gente já desenha a conexão, imprime e funde e consegue um resultado super satisfatório também com essas fundições. No passado, usamos isso até para produzir esses brackets personalizados, né? É um bracket lingual personalizado. Então, cada paciente tem um dente que foi feito exclusivamente para cada dente dele, usando aquela anatomia do dente dele. Né? Aí, esses brackets são impressos em resina calcinável, depois eles vão para um laboratório, onde são fundidos em liga de níquel cromo. E só para vocês terem ideia da acurácia que a gente consegue, né? Nesse bracket que tem um slot, o slot mede 0,64 milímetros. E o arco que passa aqui, ele mede 0,6. Então, sobra 0,04 milímetro para cada lado aqui para o arco passar, e a gente consegue isso, inclusive, depois da fundição. Tem muitas aplicações bacanas em ortodontia também. Tá? Aí você pode fazer esses trabalhos de ortodontia de duas maneiras, né? Ou você vai fazer ele com alinhadores, ou você vai fazer ele com brackets, né? E aí no software aqui isso é diferente, né? Quando você vai fazer com alinhadores, você pega esse dente e coloca na posição. Então, por exemplo, eu vou mexer esse dente central daqui para cá, e é uma diferença de 1 milímetro. Quando eu faço essa movimentação, eu não sei quantos alinhadores eu vou ter nesse tratamento. Aí o software vai calcular em quantos passos ele vai fazer esse movimento. Aí ele tem lá os limites da biomecânica que estão lá dentro dos parâmetros do software. Então, por exemplo, para um dente anterior, nesse movimento de vestibularização, ele vai deixar eu mexer 0,2 milímetros a cada alinhador. Então, eu faço esse movimento de 1 milímetro, ele quebra isso numa sequência de 5 alinhadores e eu vou ter 5 modelos para imprimir, cada um deles com esse central em uma posição diferente. Aí eu imprimo esses 5 modelos, faço uma plastificação, uma termoformagem, como se faz uma plaquinha de clareamento, e cada uma dessas plaquinhas é um dos alinhadores. Essa semana, ele usa o alinhador que leva os dentes dele para a posição que devem estar na semana que vem. Você pode já imprimir os modelos e fazer a plastificação dos alinhadores, e algo que ainda é incipiente, mas está evoluindo rápido, é a impressão direta dos alinhadores. Esses materiais ainda precisam evoluir para substituir completamente o PETG, o acetato, mas já é uma realidade e tem sido usado em casos menos complexos. Tá? E no caso em que você vai fazer esse tratamento com brackets, aí você não pega esse dente e coloca na posição como se faz no tratamento com alinhadores, no setup com alinhadores. Quando você vai fazer ele com brackets, aí você vai lá no software, coloca um arco ortodôntico virtual no modelo, e aí você vem e coloca o bracket. Aí que o software vai mexer essa coroa de posição. Então, você está lá no computador, dente central, você colocou o arco ortodôntico aqui, vem e cola um bracket aqui, aí ele vai colocar essa coroa nessa posição. Aí você vai mudando o bracket de posição até que a coroa esteja na posição que você quer lá no final do tratamento. Quando você faz isso, posicionando os brackets virtualmente, você precisa se assegurar que você vai conseguir reproduzir essa colagem nas mesmas posições lá na boca do paciente. E aí, nesse caso, você não vai imprimir os modelos para fazer alinhadores. Você faz uma impressão como essa, que é uma guia de colagem indireta de brackets. Então, é uma guia que adapta na boca do paciente, mas nessa guia você usa um material que é flexível e é translúcido para você poder polimerizar a resina através dele, e aqui você tem os slots para encaixar os brackets que você usou lá no setup e poder transferir a posição deles, né, colando diretamente lá nos dentes do paciente. Tá? Então, são as duas formas, né? Ou vai fazer com alinhadores, ou vai fazer com bracket, são as duas formas de levar essas informações lá para o tratamento para a boca do paciente. Material novo também, né? Acho que o primeiro caso que a gente fez desse aqui foi junto com o Ângelo, inclusive, o caso do SD Lab, que não sei se foi esse primeiro, se esse veio depois, né? Mas acho que já está com 1 ano e tanto em boca aí, né, Ângelo? 1 ano e pouco, mas a gente deu uma evoluída nessas PTs aí, viu? O aspecto hoje fica melhor, mas enfim, esse foi o primeiro que a gente fez completamente impresso, né? Imprime a base em resina rosa e imprime os dentes da cor que você quer. E é legal porque você
faz o design guiado pela face do paciente, faz o enceramento digital usando morfologia de dente natural, enfim, todo esse processo. Gente, prótese total, sem muflo, né? Sem revestimento, sem calor, sem sujeira. É claro que tem uma sujeira para você dar um acabamento numa prótese, mas o processo é infinitamente mais limpo, vamos dizer assim. E sem a demora do protético, né? Ah, bom, tem a demora também do laboratório para fazer, mas, enfim. Outra coisa que não tem, que normalmente não tem, dependendo da quantidade de dados que você dá para o laboratório, é prova. Não tem prova com cera, prova com dente, essas coisas também não precisa ter. Show. A gente olha com bastante carinho para essa aplicação, né, e para esses materiais que vão surgindo também, porque são materiais que eles exigem que toda essa cadeia de suprimentos, né, suba de nível, porque são materiais que realmente precisam de propriedades mecânicas excelentes, mas também porque é algo que já acontece em outros países, né? Como na China, por exemplo, que quando as classes C-, D e E vão tendo acesso a essa odontologia digital, e talvez sejam as classes que mais estão precisando disso, né? Talvez a gente não esteja falando aí de casos de cirurgia guiada e protocolo cerâmico ou cerâmico certificado sobre uma infraestrutura de zircônio, né? Vai ter muito caso de PT. Nesses casos, o que é interessante, depois que a gente está com os arquivos no computador, né, estou lá com os escaneamentos ou com os arquivos que eu vou usar para começar a desenhar essas próteses, depois de 2h30 a 3 horas, eu consigo te entregar as 2 bases da PT prontas, né, com os dentes já colados nelas também. Então, é um processo que evolui rápido, né? A gente imprime as bases, depois imprime os dentes, depois gruda tudo isso, e esses materiais também podem ser reembasados, maquiados, e esses sim são feitos para serem usados como definitivos, então não são materiais provisórios. Isso aí a gente chegou a conversar um pouco com o Felipe Rossi sobre isso para tentar fazer algo em algumas comunidades, mas isso não acabou não indo para frente. Mas a ideia era poder, em um final de semana ou em 2 dias de trabalho, conseguir entregar próteses totais para quem precisasse, né? A gente precisaria ter uma coleta dos dados no primeiro dia, todo um processo de design e impressão de um dia para o outro, finalização no segundo dia e entregar para o paciente. É viável, é possível de ser feito e é o processo mais rápido que tem para você devolver uma prótese para um paciente desses, né? Show, show. Bom, pensando em consumo de material, tá? Estamos pensando aí em um consumo de resina entre 35 e 45 reais em cada arco, tá? Então, em um par aí, entre 70 e 100 reais de consumo de resina para uma pessoa que tem uma impressora. E aí tem também as impressões de placas mil relaxantes. Durante um tempo tinha algumas coisas para serem aprendidas, para serem descobertas e para serem corrigidas aqui, tá? E hoje a gente já passou dessa fase, né? Então esses materiais não são mais amarelados ou alaranjados ou azulados como foram no passado. Isso se deve à utilização de corantes, também de alteração de fotoiniciador usado nessas resinas, e a gente também aprendeu o jeito certo de se imprimir uma placa mil relaxante que vai ser impressa. E aqui a gente costuma usar pelo menos 2 milímetros de superfície de espessura oclusal, 1,5 milímetro de espessura radial, e o alívio interno, né, o espaço que você tem entre a cavidade da placa e o dente, é um pouco maior do que se usa nas prensadas. Tá? Mas fazendo assim, a gente basicamente conseguiu mitigar os problemas que a gente tinha com placas frágeis ou com placas que quebravam, mas tem um jeito certo também de desenhar essas placas para serem impressas. E uma coisa que é interessante é que isso aqui também depende muito do dentista, da forma como se toma o registro de mordida, né? Mas o que você consegue reproduzir nas impressões é exatamente o que se reproduz nos planejamentos, né? Aí, nesses casos, geralmente o dentista escaneia usando um jig na boca do paciente, sabe? Já escaneia com a altura da placa, né? Já escaneia com o espaço da placa, tá? Coloca um anteparo, né? E escaneia já o paciente com as arcadas afastadas, porque geralmente se esse escaneamento vem para a gente em MH, como é a forma como os escaneamentos tradicionalmente são feitos, quando a gente vai desenhar essa placa, a gente precisa montar ela no articulador virtual, e aí eu, pelo menos, nunca vi alguém que tome arco facial, né, ou tire foto de paciente para mandar fazer placa. Então, a gente monta ela no articulador e abre o articulador virtualmente. Aí, geralmente, ficou algum ajuste na placa. Então, pelo menos as que eu vi que não tem ajuste,
né? Paciente escaneado com anteparo na boca e o dentista monta ele geralmente em RC. Aí dessa forma a gente consegue reproduzir essa placa. Foi impressa e não foi ajustada em modelo. Ela foi impressa e foi direto para a boca do paciente. Se vocês olharem para o lado direito da imagem, vocês vão ver que tem aqui 7 contatos, sendo o quinto menor deles, né? E é exatamente o que é reproduzido ali na placa, tá? Impressa que foi para a boca do paciente. De um lado é o ponto de contato no software, do outro o ponto de contato real em boca da placa física, né? Não foi o Ricardo que pintou com a canetinha, não. Na verdade, foi o registro aí certinho. É isso aí. E 8 a 10 reais para se desenhar uma placa. O tempo de CAD é super rápido, o tempo de desenho é rápido também, tá? E coisa de 1 hora de impressão, tá? Ficou bem comum para quem tem impressora 3D, né, fazer as placas e entregar numa mesma consulta aí, também bem viável financeiramente. E aí também tem os materiais de guia, aqui só para a gente fechar, né? Aí podem ser materiais para guia de aumento de coroa, para guia de implante, para guia de endodontia, por exemplo. Se você não precisa autoclavar as suas guias, se você não precisa que a sua resina suporte temperatura, pressão e umidade, aí você pode usar as resinas que você usa para fazer placa, tá? Porque em questão de propriedade mecânica, de dureza desses materiais, eles são bem parecidos, mas a resina de placa não suportaria essas condições de autoclave. Se você precisa autoclavar ou se você quer autoclavar, aí é legal você usar uma resina para guias mesmo, tá? Que é uma resina que a maioria delas muda de cor depois desse processo da autoclavagem, tá? Até para saber que ela já passou por ali. Bom, gente, essas são então as resinas que o pessoal tem para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos ou nos países onde a tecnologia é mais democratizada, né? E são basicamente materiais para imprimir dentadura, provisórios, placas calcináveis, modelos, guias de colagem, moldeiras personalizadas e gengivas artificiais, tá? Eu mostro isso aqui só para poder afirmar que a gente tem hoje no Brasil, às vezes comprando de mais de um fabricante, exatamente a mesma disponibilidade de materiais. Então, em questão assim, de utilização de tecnologia, o Brasil não está atrás de nenhum país do mundo, pelo contrário, a gente está puxando muitas coisas aqui, dado o DSD Lab, né, que o Ângelo toca, mas realmente tem bastante coisa para acontecer, e a tendência agora, né, o que a gente enxerga, pelo menos para os próximos 2 anos, é que não sejam as máquinas que vão evoluir muito rápido. As máquinas chegaram em um momento, até por conta de patentes que estão protegendo essas invenções, né, em que elas vão ficar estagnadas por alguns anos, mas agora os softwares e os materiais vão continuar evoluindo rápido. Só para poder exemplificar isso, desses materiais todos que eu mostrei para vocês, 90% deles apareceram nos últimos 18 ou 24 meses. Isso tem se intensificado e agora a gente vê empresas como a BASF, a 3M e a Braskem se posicionando para produzir insumos ou insumos para insumos que vão ser usados em impressoras 3D também. Então, a gente vai ver muita coisa bacana acontecendo no ano que vem, começando pela que vai aparecer já em janeiro, né, que são as resinas compostas impressas, tá? Então, essas resinas agora estão passando de 40%, 50% de carga nano-híbrida e vai ter indicação de resina impressa para elemento definitivo. Ainda monocromático, como os provisórios que a gente comentou com vocês, mas já tem formas solucionáveis também, então isso tudo tem evoluído super rápido. Gente, vou ficar mais uns 15 minutos para que a gente tire as dúvidas que possivelmente possam ter ficado. Vou tirar o compartilhamento da minha tela. Se quiserem falar pelo microfone ou pelo chat, por favor, fiquem à vontade aí, vai ser um prazer. As resinas compostas, na verdade, as resinas consideradas definitivas, ela já é uma realidade que já tá aí para ser lançada, não é isso? Já. Em outros países já tem, a Bego tem, por exemplo, né? Mas é algo que a gente vai ter aqui, assim, você vai ter a resina para comprar, para usar na sua impressora, né? Já com registro Anvisa, com escala Vita. A Vilcos é uma das empresas que está fazendo aí para lançar nessas próximas semanas, tá? Então, é algo que vai ser realmente bem interessante. E você... a Flashforge vai poder imprimir elas também? Não, eu vou poder usar na minha impressorinha lá? Vai também. A gente, inclusive, já tem um caso em boca desses materiais aí, mas tá rodando mais coisa. Mas já tem parametrização, funciona na Flashforge, funciona na N-Cube, funciona em outras impressoras também. Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem aí a presença do Ricardo. Olá, Ricardo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, cara? Como é que tá? Beleza, Murilo? Tudo bem? Já conversei com você pelo
Telegram, depois que o Saraiva me passou seu contato, quando eu quis comprar um computador para ver a configuração. Isso já tem um tempo. Beleza, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Eu que não entendo nada de impressora 3D, fiquei bastante impressionado com as possibilidades que a gente tem hoje na odontologia. Fantástico. Muito do que você falou, eu não tinha a menor ideia que isso era possível. Mas eu te pergunto uma coisa. Você falou na Formlabs, é uma impressora que tem um custo, pelo menos quando eu conheci a Formlabs em 2016, 2017, lá em Brasília, com o Lincoln Queiroz, ainda era a Formlabs 1, ela custava em torno de 30 mil. Eu acredito que o valor não deva estar muito abaixo disso, né? Mas a gente vê impressoras hoje, inclusive vendendo nesse site de compras como o Mercado Livre, a Anycube ela está por lá, em torno de 4, 5, 6 mil reais. Se não aumentou por conta dessa pandemia, mas esse é o preço onde ela está oscilando. Eu pergunto para você, para um consultório que não tem uma demanda tão grande, que eu não preciso imprimir 4, 5, 6 modelos todos os dias, porque me disseram que ela é uma impressora mais lenta, a informação que eu tive é que um modelo talvez leve em torno de 4 a 5 horas para ser impresso. Eu não sei se isso é verídico, mas uma impressora como essa, a Anycube, ela, a depender da calibração dela, do tipo de resina que você vai utilizar, ela é uma impressora que cai bem para dentro de um consultório hoje? Ou eu teria que partir para uma impressora como a Formlabs e essa outra que você mostrou, que você trouxe de fora? Show, Murilo, perfeito, muito bem colocado também. Aí eu vou me estender um pouco, talvez, nessa resposta aí, mas entendo que pode ser interesse de muitas outras pessoas, né? Que realmente existem as impressoras de $200, de $300, de $400, e tem impressora de $5 mil na internet também, né? Você vai olhar no Brasil, é R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil, 35 mil, 40 mil, 50 mil, e o que difere essas impressoras umas das outras, né? Basicamente vai ser a precisão, né? E lembrando que a precisão vai ser a repetibilidade. Mas por que isso acontece? Numa impressora LCD como essas, né? Geralmente a gente tem ali o LCD, né, que vai filtrar a luz, ele forma a imagem, só que a luz ela está aqui embaixo da impressora. E aí, quando é um projetor, né, essa luz está sendo projetada durante toda a área de projeção e a gente consegue controlar a intensidade, né, consegue controlar quanto de luz cada pixel vai emitir unitariamente. Né? A gente consegue controlar o pixel mesmo, né, já que tem hora que a gente pode apagar um pixel, tem hora que a gente pode acender outros. Nesse caso, a gente consegue controlar os pixels lá no LCD na formação da imagem, mas não na uniformidade na distribuição da luz, porque o que a gente quer é que a luz que esteja aqui, ela tenha a mesma intensidade que a que está aqui e a mesma intensidade que tem aqui. Se você olhar dentro de uma Anycube, que geralmente você vai ver que ela tem os LEDs que estão centralizados, né, bem ali no centro, centralizado no centro, né? Eles estão centralizados na área de impressão ali, eles estão mais aqui no meio. Então, o que acontece? Nessa região, a sua luz é mais forte. E fora dessa região, a luz é mais fraca. E aí começam a acontecer variações na sua impressão. Por exemplo, lembra que eu falei ali sobre o modelinho troquelizado? Eu falei que é interessante usar um parâmetro correto para fazer aquilo. Né? E aí eu vou dar um exemplo que existe, né, para esse tipo de parametrização. Na impressora que eu uso, quando eu uso aquela resina cinza, para imprimir uma camada de 0,05 milímetro, que esteja correta, né, tanto na espessura dessa camada, quanto no formato, né, no XY que eu estou projetando, eu deixo esse projetor ligado durante 2 segundos, usando 100% da potência dele. Se eu deixar ele com 100% da potência durante 2,1 segundos ligado, eu vou enxergar uma variação já. E se eu fizer isso com 1,9 segundo, eu também já vou enxergar uma variação. Por que isso acontece? Porque quando eu imprimo usando a quantidade de energia, intensidade e tempo que eu preciso para fazer aquilo, eu polimerizo da forma que eu quero, com acurácia, do tamanho que eu quero também. Se eu estou usando menos resina, essa resina fica menos polimerizada, mais mole, pode distorcer, pode faltar um pedaço, pode entortar, inclusive, quando eu estou fazendo essa impressão. E se eu estou usando mais energia do que eu deveria, mais tempo ou mais intensidade, eu polimerizei a resina que eu queria e comecei a polimerizar a resina que está em volta. Se esse é o caso do modelo alveolar, o que acontece? O troquel aumenta e o alvéolo diminui. Aí você vai colocar esse modelo, ou ele não, esse troquel no modelo, ou ele não entra, ou ele fica muito apertado. Então, essa é uma vantagem que você tem com uma impressora de projetor, essas impressoras DLP. Uniformidade na distribuição de luz. Tá? E isso aí é difícil ter nas Anycubics por conta do preço das impressoras. Assim, é algo que é caro de se fazer. Né? E outra coisa é que assim, o controle de qualidade quando se produz essas impressoras. Né? É uma impressora para começar.
Só que é uma impressora que você começa com um equipamento que é um pouco mais difícil de usar do que os outros, porque se você comprar uma impressora de projetor, minha ou de qualquer outra empresa que vende as impressoras de projetor, ele usa determinada resina, e se você usar a mesma resina, ele te passa a configuração e fala, ó, usa essa configuração que é a mesma que eu uso aqui, e você vai usar e vai dar certo. Nas impressoras de LED, às vezes o LED está um pouquinho para o lado, às vezes mais para cima, às vezes mais para baixo, às vezes não tinha o mesmo LED, tem um similar e está ali também, e o que acontece é que isso muda a intensidade da luz, né? Também a radiância. Então, o que vai acontecer é que, no seu caso, no seu caso não, né? Mas se você opta por um Anycubic, o fabricante fala assim, é mais ou menos 8 segundos. Pode ser 7,5, pode ser 7, pode ser 6, mas pode ser 9 ou pode ser 10, né? Aí você precisa realmente ficar parametrizando essas resinas. Dá para trabalhar, faz sentido também pelo custo dos equipamentos, mas o que você deve ter em mente é que você vai ter menos precisão, menos repetibilidade com essas máquinas, e aí tem a segunda questão também, que é o projetor, ele é dimensionado para imprimir durante 50 mil horas sem precisar de manutenção. Tá? Se a gente levar e traduzir isso para dias usando a impressora 3D, é coisa de 10 anos imprimindo. Agora, os LCDs dessas impressoras mais de entrada, tá? E eu não acho que sejam impressoras inferiores, depende do perfil do cliente. Eu trabalho também com impressoras LCD. Né? O que acontece é que a luz UV e o calor estragam o LCD. Você está imprimindo usando luz UV, que sai do LED que está aqui embaixo do LCD. E quando você polimeriza a resina em cima desse LCD, né, essa é uma reação exotérmica. Se você fizer esse teste, né, molhar o dedo com resina e colocar na luz, você vai ver que esquenta pra caramba ali. Né? Então, o processo de imprimir vai acabar estragando seu LCD. Quanto é que isso dura e quanto custa? Dura mais ou menos 500 horas e vai custar, entre a peça, manutenção, os fretes, uns R$1.000. Aí também tem a indicação de acordo com quanto que você vai usar essa impressora. Né? Que se você me fala assim, eu imprimo 10 horas por dia. Daqui 1 mês e meio você tem que trocar esse LCD e a cada 1 mês e meio você continua trocando ele, né? Então, depois de uns 2 anos, você gastou tanto para trocar o LCD que você teria pagado a impressora de projetor e você não precisaria ter essa manutenção. Então, é basicamente olhar aí, facilidade de uso, as manutenções que você vai ter com essa máquina que você consegue identificar legal, tá? Eu trabalho com as duas, Murilo, e se você quiser conversar, assim como no computador, aí vai ser um prazer. Beleza? Obrigado, professor. Obrigado, parabéns. O pessoal da Dona 3D tem a questão do suporte que é único, realmente. É realmente inspirador, vou dizer assim, porque estão sempre disponíveis e estão sempre dispostos a ajudar, configuração de impressão. Se você... Cada vez mais raro acontecer isso lá no laboratório, mas às vezes que a gente no início, né, tinha dificuldade para imprimir, tentava imprimir e falhava, imprimia de novo e falhava, a gente manda aquele arquivo para eles, eles fazem a configuração de colocação de suporte e configuração da resina e tudo mais, manda de volta para a gente, você só aperta o play lá para fazer a impressão. Algumas vezes a gente precisou fazer isso, é claro que com o tempo a gente vai aprendendo e a gente vai corrigindo e vai parando de acontecer. Vou falar que tem muito tempo que a gente não tem uma impressão que falha, tem algum tempo já. E esse suporte é importante, principalmente para quem está começando. Você traz uma impressora dessa de fora, você vai ter que correr atrás na internet, nos fóruns, e isso também é um ponto que tem que ser destacado. Né? Por exemplo, a minha Formlabs, eu tenho uma Form 2, que eu gosto pra caramba também. A minha primeira deu um problema no equipamento e que não tinha suporte aqui no Brasil. Quem oferecia, porque eu comprei na época da Kremer, né? E a Kremer parou de comercializar, parou de dar assistência. E aí tem outras empresas que fazem isso, mas a peça que quebrou não valia a pena trocar, ficou encostado lá, tive que comprar uma outra. Aí eu tenho uma Flashforge e tenho uma Formlabs. A Formlabs está bem lá, está produzindo direitinho, sem maiores problemas. E assistência da Dona 3D. Bom, pessoal, queria agradecer então o Ângelo, o Cristiano pelo convite aí. Ângelo, sempre um prazer. Se quiser que eu volte aí para falar de escaneamento de face, volta aí também, vai ser o maior prazer, viu? Falar que as coisas que a gente tem feito, tudo aí. Inclusive, a gente fechou um contrato legal aí no Rio, que é para fazer coisa de videogame. Com esses scanners, eu vou fazer os personagens dos jogos de futebol, escaneando os jogadores por aí, do Brasil, e aí ele vai ficar baseado aí no Rio.
Então, a gente vai conversar bastante sobre escaneamento também. Gente, eu gosto muito do meu trabalho de impressão 3D, dessas tecnologias 3D aí. Se quiserem conversar mais, eu vou escrever o meu Instagram aqui no chat, @Ricardo N. Kimura. Eu vou colocar também a da Doni 3D. Só me mandar um alô ali, se tiverem mais dúvidas, se quiserem conversar mais coisas, se quiser fazer observações, vai ser um prazer. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Sei que me estendi aí além do que precisaria. Do que eu tinha falado ali no começo, na verdade, mas gostei pra caramba de estar aqui, espero que vocês tenham gostado também e que a gente se encontre muito em breve aí. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima. Uma baita aula aí do que está conhecendo e, mais uma vez, eu te agradeço bastante aí por poder estar disponível para a gente, tá? Obrigadão, meu amigo. Valeu. Prazer. Acabar essa pandemia aí, vamos tomar um chopp, hein? É isso aí, precisamos. Valeu.